Olá, meus caros amigos, estamos de volta aqui no nosso encontro de Direito Constitucional. Meu nome é Paulo Peixoto e estávamos falando aí, em temas teóricos, os fenômenos que surgem com uma nova Constituição. Estávamos concluindo o tema da repristinação e, dizia eu, das duas hipóteses que você tem que ficar esperto, onde é possível, né, a ocorrência da repristinação. Primeira, no plano legal, certo? Lei versus lei é possível. E também, no segundo caso, o efeito repristinatório da digenérica, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade pelo STF gera esse efeito. Resulta que a norma declarada inconstitucional seja então declarada nula, pelo fato dela conter um vício, e a outra que foi revogada anteriormente volta à vigência. Então esse é o efeito repristinatório. Tranquilo? Todo mundo conseguiu visualizar? Sei que são temas aí mais teóricos, difícil de visualizar, mas se você entender, primeiro, aquela regra inicial que eu falei, que a Constituição nova revoga a Constituição anterior, e trabalhar com essa questão do que acontece com a norma que estava no ordenamento antigo e o que aconteceu com ela depois, você consegue aí ter já uma visão um pouco mais aprofundada do tema, certo? Então, dito isso, entendido aí a questão do efeito repristinatório, nós vamos para o próximo tema. Vamos falar agora de aplicabilidade das normas constitucionais. Então, pulo uma linha. Tema 2 agora. Aplicabilidade das normas constitucionais. Aplicabilidade das normas constitucionais. Alguém aqui vai arriscar fazer segunda fase em constitucional? Ninguém? Depois dessa aula eu desisti, professor. Aí já esquece. Já. Depois dessa eu já mudei de ideia. Já estava até pensando, mas depois dessa esquece. Então, aplicabilidade, pessoal. O que trabalha essa questão da aplicabilidade? Ou seja, aplicabilidade tem a ver com produção de efeitos. As normas foram estabelecidas pela Constituição. O Poder Constituinte originário foi lá, criou a nova Constituição e estabeleceu as normas. A partir do momento que elas foram estabelecidas, elas produzem um certo efeito. Que eu quero que você anote aí logo de cara. Todas as normas constitucionais, vamos escrever, todas as normas constitucionais, produzem efeitos no plano abstrato. Se quiser colocar entre parênteses, plano jurídico. Plano jurídico. Todas as normas constitucionais produzem efeitos no plano abstrato, no plano jurídico. Ou seja, uma vez que elas foram estabelecidas, estão no texto da Constituição, elas produzem um mínimo de efeito. Ou seja, no mínimo elas têm que ser respeitadas. O legislador não pode editar qualquer coisa que seja contra a norma da Constituição. Ela tem no mínimo esse efeito. Por isso que a gente fala no caso do plano abstrato. Em tese, elas têm esse mínimo de efeito que é ser respeitadas pelo legislador. Então, nenhuma lei, nenhuma medida provisória pode contrariar o texto da Constituição. Essa é a produção aí no plano abstrato, no plano jurídico, que pelo menos impede qualquer atuação legislativa contrária às disposições constitucionais. Porém, no plano concreto, a coisa muda de figura. Então, você escreve aí. No plano concreto, vírgula, temos, 2 pontos. E aí eu vou mudar de folha. Nós vamos seguir aqui, pessoal, a classificação clássica do José Afonso da Silva. Lembra dela? Que divide as normas em norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e norma constitucional de eficácia limitada. É a classificação clássica
é a que mais cai na OAB e em concursos, então é essa que a gente vai adotar. Se você quiser pesquisar, você vai verificar aí que existem outras classificações, tem da Maria Helena Diniz, tem do Michel Temer, presidente, ele tem uma classificação dele própria. Celso Bastos tem classificação, tem outros autores aí. Então, mas para prova, o que eles se preocupam com essa que foi a mais difundida e é a que é mais perguntada. Vamos lá. No plano concreto, temos. Letra A. Norma constitucional de eficácia plena. Norma constitucional de eficácia plena. O que a gente pode dizer dessa norma? Norma constitucional de eficácia plena. A norma constitucional de eficácia plena é aquela que tem aplicabilidade direta. Tem aplicabilidade imediata. Tem aplicabilidade integral. Ou seja, ela produz efeitos per si. O próprio fato dela já estar no texto, ela já produz efeitos. Você vê, ela está lá no texto e está na realidade. Está no plano abstrato, está no plano concreto. Ela já irradia os seus efeitos. O que eu quero que você coloque aí? Essa norma, ela não depende de regulamentação. Não depende de regulamentação. Não precisa de nada, ela é independente. O simples fato dela estar no texto, ela já produz. Aquilo que está no texto, você vê na realidade. Exemplo. Artigo 2º da Constituição. O que diz o artigo 2º? Estou pegando aqui, vamos lá. O artigo 2º da Constituição diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Concorda que na prática você vê? Está aqui, você olha, está lá, executivo, legislativo, judiciário. Não tem nada que impeça a produção de efeitos. Então, o artigo 2º fala da separação dos poderes. Expresso é uma norma, então, constitucional de eficácia plena, direta, imediata, integral. Tranquilo? Esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo. É o artigo 14, parágrafo 4º. Tudo da CF, tá? O que diz o artigo 14, parágrafo 4º? Artigo 14, só para te situar, fala de direitos políticos. Que vai ser tema também de aula posterior. Mas o artigo 14, parágrafo 4º, cadê o meu aqui? Diz aqui, ó. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Ou seja, não pode ser candidato, não pode se eleger. Quem? Os inalistáveis, ou seja, aquele que não pode se alistar como eleitor. Quem são os inalistáveis? Estrangeiro, por razões óbvias, ele nem é cidadão, ele é estrangeiro, ele não tem como se alistar como eleitor. E também o conscrito. Lembra do conscrito? O homem durante o serviço militar obrigatório. O conscrito. Também não pode se alistar como eleitor. E ele continua. E os analfabetos? Então, não pode ser candidato, não pode se eleger. Quem é inalistável, o estrangeiro e o conscrito, e os analfabetos. Concorda que na prática aqui, está aqui e você vê? Você não pode. Não tem como você dizer, preciso de uma regulamentação para explicar isso. Não precisa, está expresso aqui. São inelegíveis, acabou. Essas pessoas, você vai olhar, ok, é analfabeto, então não vai se candidatar, não vai poder concorrer a nenhum cargo. Então, mais um exemplo de norma constitucional de eficácia plena. Certo? Esses são os principais exemplos e é o que já caíram de prova, inclusive. Já caíram em prova essas duas menções. Não depende de nada, ela é independente, essa norma. Produz efeitos per si. Tá? Letra B. Norma constitucional de eficácia contida. Essa daqui
é muito parecida, muito próxima à norma constitucional de eficácia plena. Então você vai escrever. Ela tem aplicabilidade direta, aplicabilidade imediata e integral. Tem aqui tudo igual. Que mais? Não depende de regulamentação. Também não depende de regulamentação. Aplicabilidade direta, imediata, integral. Não depende de regulamentação. Mas, e aí é a observação que eu trago, muda de cor, mas, vou pôr aqui na outra página, mas, vamos lá, caneta, mas pode ter seus efeitos restringidos pelo legislador no futuro. Mas pode ter seus efeitos restringidos pelo legislador no futuro. Então vemos aqui, ó. Norma constitucional de eficácia contida, aplicabilidade direta, imediata, integral, não depende de regulamentação. Tem aqui tudo igual à norma constitucional de eficácia plena. Tudo igual. A diferença está aqui, porque essa norma constitucional, ela pode ter os seus efeitos restringidos. Tanto é que, em algumas classificações, não a do José Afonso da Silva, essa norma ela é conhecida como norma constitucional de eficácia restringível. Restringível. Vou te dar um exemplo, vai ficar claro. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição diz: é livre o exercício de qualquer ofício, profissão, salvo as qualificações exigidas em lei. Basicamente é isso. Artigo 5º, inciso 13. Vou colocar aqui na luz. O exemplo é esse. Artigo 5º, inciso 13. Ele diz isso, que é livre o exercício de qualquer ofício, profissão, etc. e tal. Atendidas, melhor, as qualificações exigidas por lei. O que significa isso? A princípio, eu posso exercer qualquer profissão. A princípio, eu posso. Mas o artigo ainda faz uma ressalva no final. Atendidas as qualificações exigidas por lei. Se não tivesse essa parte, seria uma norma constitucional de eficácia plena. Concordam? Eu posso exercer qualquer ofício, qualquer profissão. Porém, em razão dessa ressalva que o inciso faz, significa que se tiver uma lei que estabeleceu alguns requisitos, eu tenho que observar. Então, eu posso ter uma restrição. O maior exemplo são vocês aqui. Vocês estão prestando prova, exame de ordem. Vocês não querem ser advogados? Pelo menos a princípio, né? Vai que você quer prestar concurso, não quer advogar, só quer ter a carteira, enfim. Mas você está prestando um exame de ordem, certo? Para você ser advogado, você tem que fazer o quê? 5 anos de faculdade de Direito, primeira fase, segunda fase, e aí sim. Passando por tudo isso, você se torna advogado. Então a lei estabeleceu uma restrição, não é qualquer pessoa, você precisa atender alguns requisitos. Da mesma forma, outras carreiras também exigem algumas qualificações, exigem alguns requisitos. Para ser médico, precisa, engenheiro. Há algum tempo, eles regulamentaram as profissões de cabeleireiro, que antes não tinha. Também agora tem algumas disposições que precisam ser atendidas, algumas qualificações. Para, por exemplo, ser professor de educação física, tem algumas disposições. Regulamentaram também, não faz muito tempo, a questão do pessoal da nutrição, o nutricionista. Porque aí tem uma distinção, por exemplo, entre o que é o nutricionista e o que é o médico nutrólogo. Tem uma diferença.
Não é tudo a mesma coisa, cada um pode fazer tudo, nada disso. O nutricionista tem as suas competências, tem as suas atribuições. O médico nutrólogo, por outro lado, tem também algumas outras coisas que um talvez possa, que o outro não possa, e vice-versa. Então, a lei, a princípio, garante que qualquer um pode exercer um ofício, uma profissão, mas vem essas restrições. O legislador, no futuro, traz essas restrições. Um outro exemplo importante aí está no artigo 5º também, no inciso 67. Aqui, quem entendeu que essa norma é de eficácia contida foi o próprio STF. Esse inciso 67 do artigo 5º diz respeito à prisão civil. Prisão civil. Diz lá, não será admitida prisão civil, salvo em 2 casos. Devedor de alimentos e depositário infiel. O STF, julgando, analisando essa disposição, entendeu, olha, essa é uma norma de eficácia contida. Por quê? Ela diz, a princípio, não tem prisão civil. Se fosse até aí ponto, norma constitucional de eficácia plena. Mas tem uma ressalva, salvo nos casos do devedor de alimentos e do depositário infiel. Já que houve uma restrição, houve uma diminuição aí, ou seja, você acabou criando 2 possibilidades. Então, você restringiu um pouco aquela norma. Razão pela qual eles entenderam que é de eficácia contida. Depois, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, essa discussão foi além, e hoje nem o depositário fiel existe mais, infiel, né? Existe mais essa possibilidade, em razão do Brasil ser signatário da Convenção Americana, do Pacto de São José da Costa Rica, que só prevê o devedor de alimentos como suscetível de prisão. O depositário infiel foi excluído, e hoje, inclusive, tem a súmula vinculante 25, para quem já ouviu falar. Mas isso deixa para humanos. Não vamos entrar nesse detalhe por hora. Então, esses são 2 exemplos aí para você guardar. Ela é muito parecida com a eficácia plena, só que o legislador, no futuro, ele entende, olha, vamos dar uma restringida aqui, vamos criar uma situação aqui que a gente pode delimitar um pouco. E aí, ela se torna de eficácia contida ou restringível. Você verificar, você está lendo alguma coisa e fala, olha, aqui vai ser uma restrição, fique esperto, pode ser uma norma constitucional de eficácia contida ou restringível. E agora, C. Norma constitucional de eficácia limitada. Essa aqui é a diferente, é a diferentona, né? Por quê? Ela tem aplicabilidade. Contrário das outras. Se uma era direta, essa aqui é indireta. A outra dizia imediata, essa é mediata. A outra era integral, essa é parcial. Indireta, mediata, parcial. Norma constitucional de eficácia limitada. Ao contrário das outras, essa daqui depende de regulamentação. Ou seja, para ela produzir efeitos, depende de regulamentação. Indireta, mediata e parcial. Pessoal. Depende de regulamentação. Ou seja, ao contrário das outras, as outras, per si, produzem efeitos. Então, você olha o texto da Constituição e olha a realidade, você consegue identificar. Opa, o que está ali acontece na realidade. Essa daqui, não. Essa só fica no texto porque, a princípio, ela depende de regulamentação. Ou seja, o legislador tem que trabalhar. O Congresso tem que botar a mão na massa e tem que criar a norma que vai regulamentar a disposição dessa norma constitucional. Qual que é o exemplo? Exemplo. Essa caneta está me trollando hoje demais, hein? Exemplo. Vou começar pelo mais clássico de todos. Todo mundo lembra desse.
Nem aguenta mais falar. O direito de greve do servidor público. O direito de greve do servidor público. E estatutário, né? Não é qualquer servidor público, é o servidor público estatutário. Direito de greve. Pergunto. Isso está previsto, aliás, né? Vamos pôr o fundamento aqui. Artigo 37, inciso 7º. Pergunto. Servidor público pode fazer greve? Pode. Está lá previsto na Constituição. Mas tem lei que regulamenta essa greve? Não tem. O legislador não fez. Não fez. Então, a princípio, essa norma fica só no papel. Não consigo ver na prática. Por quê? Porque eu dependo de uma lei específica que regulamente, que estabeleça como vai ser esse direito de greve. Como que eles vão exercer? Pode para qualquer tipo de servidor? Vai ter alguma restrição? Vai ter alguma coisa? Como é que vai se dar isso? A questão da jornada, vai ter complementação, não sei. Como é que vai se dar isso? Não faço a menor ideia. A lei tem que estabelecer. Então, se a princípio não tem lei, essa norma fica sem produzir efeitos no caso concreto. No plano abstrato, ela produz efeito, ou seja, ela não pode ser contrariada. Mas, no caso concreto, fica sem ter qualquer forma dela de se produzirem efeitos. Por quê? Porque não há a devida regulamentação. Esse é um exemplo mais clássico, que é o que vocês geralmente lembram. Tem um outro, que também tem sido bastante comentado ultimamente. O IGF. Já ouviu falar? Imposto sobre grandes fortunas. Artigo 153, inciso 7º, da CF. O IGF é um imposto que está lá, de competência da União, cabe à União regulamentar. Só que lá a Constituição diz, caberá à União instituir o IGF nos termos da lei complementar. Não tem lei complementar. Logo, não posso instituir esse tributo. Não tem como. E ainda mais, cá entre nós. Nós estamos em época eleitoral. Alguém vai querer inventar de criar imposto? Jamais. Pouco provável que alguém levante essa bandeira, nós vamos criar o IGF, vamos tributar as grandes fortunas. Pouco provável. E ainda mais, o que é grande fortuna? Quanto? 1 milhão? 10? Sei, aí tem que definir. Tem que definir. O que é grande fortuna? 1 milhão é grande fortuna? 10 milhões? 100 milhões? Sei. Né? Bill Gates, o Zuckerberg, a gente sabe que são nem milionários, são bilionários, né? Mas enfim. Agora, na realidade brasileira, não sei, a lei tem que definir. A lei tem que definir qual que vai ser a base de cálculo, qual que vai ser a alíquota, como que vai se dar o fato gerador, etc. Não tem lei, não vão criar. Só adianto para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem uma ADI por omissão no STF, salvo engano, foi proposta pelo governador do Maranhão querendo regulamentar isso aí. Quando que o STF vai julgar, não faço ideia, mas tá lá. Um dia eles vão julgar. Um dia, quando algum presidente deles quiser pôr na pauta, vão julgar. Mas tem já alguém querendo regulamentar isso aí. Mas, a princípio, não posso. Por quê? Não tem a lei complementar. Então, esse tributo fica aí, só no texto da Constituição. Também não tem como ele ser cobrado. Um outro que também a gente pode lembrar aí é o adicional de penosidade. Penosidade. Vocês já ouviram falar de adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Inclusive a CLT tem disposição lá, quanto que é o percentual, você trabalha naquele ambiente lá insalubre, perigoso, você tem um adicional que você recebe. Só que a Constituição também estabelece um adicional de penosidade. Está lá no artigo 7º, tem previsão. Só que também, adivinha, nos termos da lei. Então, também não tem. Vamos colocar aqui, né, artigo 7º. Está no artigo 7º. Lá na mini CLT, né, que o pessoal fala. Nosso artigo 7º é uma mini CLT. Está lá previsto e também não tem como ser estabelecido, pois não tem a respectiva lei. Então a gente fica nessa situação. Temos direitos previstos, ou tributos também no caso, que não podem ser exercidos, não podem ser efetivados no caso concreto, em razão dessa
omissão legislativa. O legislador, qual a principal função do legislativo? Criar lei. E o que eles fazem? Nada, qualquer coisa, menos criar lei, né? Pra gente... não, ou então eles criam aquelas leis bacanas, né? Hoje foi instituído o dia do desafio. Hoje foi instituído o dia de, sei lá, de adoração às aves, sei lá, silvestres. Eles inventam aquela coisa lá que eles inventam, né? Ou seja, que tem alguma coisa efetiva, lei que sirva para alguma coisa, não tem. Mas essas leis aí que não tem serve para nada, que gastam tempo e papel à toa, tem um monte. Então vejam, tudo isso aí configura o que a gente chama de omissão inconstitucional. Vamos anotar isso. Eu vou escrever da seguinte forma. A não regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada, a não regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada configura a omissão inconstitucional. Configura a omissão inconstitucional. Inconstitucional. Por que omissão inconstitucional? Porque o texto da Constituição não pode ser efetivado, não se torna efetivo em razão da omissão do legislador. Essa omissão se torna inconstitucional porque eu não consigo dar efetividade ao texto da Constituição. Por isso que a gente fala inconstitucional. Depois, na aula de controle, a gente vai desenvolver mais essa questão. Então, a não regulamentação da norma constitucional de eficácia limitada configura a omissão inconstitucional. E aí a gente pode afirmar o seguinte: há duas medidas judiciais, para combater essa omissão. Ou, se você quiser uma expressão aí mais chique para você usar, essa parece nome de doença. É a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Vou colocar aqui. Você vai escrever um texto, em vez de você falar omissão inconstitucional, você pode falar a síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Inefetividade das normas constitucionais. Síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Quais são essas duas medidas? Então, eu tenho duas medidas para combater essa omissão ou essa síndrome. Note aí as duas medidas que, a princípio, nós temos. É o mandado de injunção. Por hora, eu só quero que você anote, tá? Depois vai ter aula dos remédios, onde vai ser desenvolvido o tema. Remédios constitucionais. Está no artigo 5º, pessoal, inciso 71 da CF. É o mandado de injunção. Remédio constitucional que se presta a resolver esse problema aí. E temos também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também conhecida como ADO. E aqui, se quiser colocar o mandado de injunção, MI, né? MI. E a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, que tem fundamento. Você pode usar o artigo 102, inciso 1º da CF, mais a lei respectiva, que é a lei 9868 de 99. Lei 9868 de 99. Isso.
Certo? Essas são as duas medidas que são utilizadas para combater essa omissão, essa síndrome da inefetividade. Tranquilo? Dá para entender ali? ADO. Pessoal, ó, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. É a abreviatura, ADO. ADO. Fundamento, artigo 102, inciso 1º da CF e a lei respectiva. É a lei 9868 de 99. E, por outro lado, o mandado de injunção, EUMI, está previsto no artigo 5º, inciso 71. Pá, ficou aparecendo um 2 aqui. 71. E ainda também, podemos acrescentar, tem uma lei específica, que foi criada em 2016. É a lei 13.300 de 16. Quem quiser já avançar o estudo sobre isso depois, tá no YouTube? Acho que tem. Tem um vídeo meu no YouTube que eu comentei essa lei, 13.300, em que eu comento os principais aspectos dela, o que ela trouxe de novidade, o que ela estabeleceu. Depois, eu posto lá nas minhas redes sociais, depois o link, vocês podem assistir lá. É um videozinho curto, tem acho que 8 minutos, 9 minutos, não passa disso. Só para você ver os principais pontos que essa lei 13.300 trouxe a respeito do mandado de injunção. Então, pessoal, nós passamos aí. Vou voltar agora aqui. Aqui. As normas constitucionais, a aplicabilidade, temos a eficácia plena, a eficácia contida e a eficácia limitada. Professor, e como é que eu faço para no dia a dia, eu estou lá tranquilo em casa, resolvi pegar a Constituição para ler e me deparo com uma norma ou outra, eu queria tentar identificar se ela é uma norma de eficácia plena, de eficácia contida ou eficácia limitada. Tem algum jeito aí? Tem um jeito, não vai resolver 100% dos seus problemas, mas é uma forma aí que a gente adota para você tentar olhar e visualizar e falar, opa, peraí, pode ser que ela seja de eficácia plena, contida ou limitada. Como que é esse macete aí, vamos dizer assim? A norma constitucional de eficácia plena, deixa eu mudar de cor, quando você estiver lendo, geralmente vai aparecer, vou pôr aqui em cima, o verbo ser, verbo to be, verbo to be, o verbo ser, agora vocês vão me xingar, né? No presente do indicativo. Pronto, agora... Toda vez que eu falo isso, o pessoal fala, nossa, o verbo ser no presente do indicativo, pessoal. Lembra da gramática? Lembra do colegial lá? Colegial, nem existe, já demonstra idade, né? Colegial, é ensino médio. Então, no ensino médio, lembra? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo ser no presente do indicativo. Muito bem. Então, quando você estiver lendo e tiver o verbo ser no presente do indicativo, só é o indicativo, né, de uma norma constitucional de eficácia plena. Lembra do artigo 2º que eu li para vocês? Ele diz, são, olha lá, poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Verbo ser no presente. São poderes. Aí, o que está no texto, eu visualizo na prática. Então, se você estiver lendo e ver o verbo ser no presente do indicativo, somente o indicativo é que é uma norma constitucional de eficácia plena. E a norma constitucional de eficácia contida? Vai aparecer também, como ela é muito semelhante aqui, à eficácia plena, é o verbo ser também, no presente do indicativo. Até aqui tudo igual. A diferença é que vai aparecer de acordo com a lei, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, salvo as qualificações estabelecidas em lei. Ele vai colocar justamente essa ressalva, essa indicação de que vai ter uma restrição no futuro. Só se a gente pegar aqui o que eu dei de exemplo para você, o artigo 5º, eu disse o inciso 13. Cadê ele? Olha aqui. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer. Que a lei estabelecer, ou seja, aqui ó, o verbo ser, livre o exercício, que a lei estabelecer. Ou seja, ele já trouxe essa ressalva. Ele trouxe a ressalva, então você já fica esperto, ele vai dizer que pode ser restringida no futuro. Verbo ser acompanhado de expressões como salvo as hipóteses previstas em lei, Podemos colocar aí, esse previsto ficou feio aqui, peraí, deixa eu apagar e escrever de novo. Salvo as hipóteses agora sim, previstas em lei. Dá para enxergar? Não. Conforme a lei estabelecer. Nesse sentido, alguma coisa que você lê e você consegue perceber que ele vai jogar para a lei possivelmente restringir alguma coisa. Certo? E como é que fica a norma constitucional de eficácia limitada? Cadê ela? Está aqui. E essa? É o verbo ser? É. Pelo menos não vai fugir muito da... Só que aqui, em vez de ser o verbo ser no presente do indicativo, nós vamos usar o verbo ser no futuro. No futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. No futuro. Não precisa nem especificar qual o futuro. Futuro. No futuro. Porque ele dá o entendimento de que algo será feito, serão, são as expressões que são utilizadas. Eu coloquei aqui o exemplo para você do direito. Deixa eu ver aqui, vamos pegar o artigo 37. Cadê? Ó, o direito de greve do servidor. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Será, ele está jogando para frente. Alguém vai definir, a lei vai definir no futuro. Certo? Então, você vê o verbo ser no futuro, acompanhado das expressões. Nos termos da lei. Nos termos da lei. Conforme a lei. Ele vai condicionar a questão da lei. Verbo ser no futuro. Professor, isso resolve 100% dos casos que eu disse? Não. Mas você dá um indicativo, você consegue ter uma ideia, pelo menos, da onde que vai e que tipo de norma constitucional é. Aliás, até é curioso, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, eu sei que vocês estão agora em época de estudo, talvez não tenha tempo de ficar lendo outras coisas, a não ser leitura jurídica, né? Quando vocês puderem, estiverem tranquilos, leiam um livro, é bem interessante, chama 1988, Bastidores da Constituição. Não sei se alguém já leu. É bem interessante. É escrito por um jornalista, que fez direito também, mas o que ele coloca lá? O livro é composto de várias entrevistas com os constituintes, com o pessoal lá que participou da elaboração da Constituição em 1987 para 1988. E aí, o curioso, é que é um dos trechos que mais me chamou a atenção, é justamente esse. Ele dizia, quando a gente estava lá numa discussão, esquerda, direita, oposição, situação, aquela história, para definir como que ia ser o texto de uma norma na Constituição. E eles não chegavam no acordo, falavam, não sei o que nós vamos definir, como é que vai ser, um queria de um jeito, outro queria do outro. Aí eles falavam, e até acho que, se não me engano, esse foi um depoimento do Nelson Jobim, que foi ministro do STF, já foi ministro de Estado. Ele disse que ele ficou responsável, inclusive, para redigir alguma das partes. Ele dizia, olha, nesse embate aí, nessa disputa de saber para onde que vai, como é que fica, coloca, no final das contas, a lei disporá, nos termos da lei. Ou seja, eles jogaram lá o texto e falaram, deixa para o futuro, alguém resolve isso aí. Deixa para o próximo. Lá no futuro, um dia, o Congresso resolve isso aí. Não vamos resolver nada aqui agora. A gente atende todo mundo, fica todo mundo feliz, e a gente não precisa ter esse embate agora, não precisa ter essa discussão agora. Aí joga para frente.
Certo, pessoal? Então, o que a gente tem que entender? Que toda essa questão da aplicabilidade é para a gente verificar se a nossa Constituição ela tem ou não esse efeito prático. Por quê? Hoje, cadê um branco aqui? Aqui. Hoje, a perspectiva que se adota é a perspectiva vermelho não, preto. Do neoconstitucionalismo. É a perspectiva do neoconstitucionalismo. Já ouviram falar dessa expressão? Neoconstitucionalismo? O que busca o neoconstitucionalismo? Só para a gente recapitular. Antes do neo, o que é o constitucionalismo? O constitucionalismo nada mais é do que, quando foi concebido, a limitação do poder. Lembra lá do antigo regime, aquela história toda do monarca que fazia tudo, o regime absolutista, etc. e tal? Ele fazia o que ele queria. Veio o constitucionalismo e disse, opa, peraí, você não faz o que você quer, tem limites. Então se estabeleceu o Estado de Direito e uma das principais armas que eles tinham era o quê? Estabelecer limites. Impor limites ao poder. E mais do que isso, além de impor os limites, estabelecer os direitos e garantias fundamentais. Esse era o objetivo do constitucionalismo. Na perspectiva do neoconstitucionalismo, eu não quero só impor limites e estabelecer direitos. Eu estou preocupado, mais do que isso, preocupa-se com a efetividade das normas constitucionais. Essa é a preocupação. Não basta estar previsto no texto. Eu quero que as pessoas possam... Espera que escrevi errado aqui. Das normas constitucionais. Constitucionais. Não basta o que está previsto no texto só. Eu quero que as pessoas possam exercer o seu direito. Eu quero que as pessoas possam realmente, que o texto não fique só no papel, que ele possa estar, aquilo que está no texto, está na prática também. Esse é o principal objetivo. Quando você ouvir falar de neoconstitucionalismo, eles estão preocupados com isso. Efetividade, tanto é, que aí vem nessa perspectiva mais que o STF vem adotando, de uma primazia dos princípios. Você vira e mexe, se você pegar os julgados do STF, vira e mexe, ele cita, porque o princípio disso, o princípio daquilo. Quer saber qual o princípio mais utilizado nos julgados do STF? O princípio da dignidade da pessoa humana. Se eu fizer fizer um pente fino, analisar as decisões, você verá que grande parte dela, a maioria delas, na realidade, estabelece que o princípio mais importante mencionado é o princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque ele tem esse caráter valorativo que nada mais é do que a efetividade, que é garantir esses direitos. Então, a gente assegura, por meio do princípio da dignidade, está lá previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, essas disposições. Certo? E aí, com isso, então, eu encerro aqui a aula de hoje. Espero aí que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar. Estou à disposição nas redes sociais também. E a gente se vê no próximo ou em algum outro encontro de Constitucional. Um grande abraço. Até mais.